Seja muito bem-vindo, você que está aqui nos acompanhando, bem-vinda, vocês mulheres que sempre nos acompanham aqui no canal, na página da Glaucia Cavalcante, nossa psicóloga e coach, que está sempre aqui compartilhando informações com a gente, para que a gente consiga aí lidar melhor com as nossas emoções. E hoje o tema é interessante, também vai nos ajudar bastante em relação a isso, porque hoje a gente vai falar sobre empatia, sobre a empatia nas relações, não é isso, Glaucia? Bom dia. Bom dia, Vera, exatamente. Hoje a gente vai falar sobre empatia. É uma ferramenta hoje de grande impacto para várias empresas, né? Nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos amorosos, nas amizades. Então, essa ferramenta, que hoje é considerada, ela transforma até populações, né? Até o nosso social, porque nós vivemos num mundo muito competitivo, né? E então, assim, até as empresas que estão evoluindo estão percebendo que a empatia é uma ferramenta que facilita até para o crescimento de todos, não é só de um indivíduo, é de todos num lugar harmonizado e saudável. É verdade. Assim. A empatia, ela gera grande impacto, né? Não só para a pessoa que recebe aquela ação de empatia, digamos assim, também para quem pratica, né? As pessoas que são empáticas, digamos assim, elas também, né, são mais felizes, em outras palavras. Né? É um dos detalhes que a gente vai estar destacando hoje. Hoje, mais uma vez, a gente não está abordando um caso específico, mas vocês podem participar. Nós já temos aqui uma participante, a Maria Ribeiro. Ela está dando bom dia e dizendo que ama ouvir a gente. Muito obrigada, a gente fica muito feliz com isso. Estou super feliz e a Vera também, que bom. Obrigada, com certeza. Faça suas perguntas, né? Isso mesmo, se você, Maria, ou se você que está aí nos assistindo tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, ou quiser depois compartilhar por mensagem alguma questão, seu caso e etc., a gente está aqui para isso, tá ok? Quando as lives estiverem passando em outros momentos, né? Você pode fazer suas perguntas, sempre estaremos ao vivo. Isso, e responder. Exatamente, com certeza. Então, vamos começar esse tema. Para a gente entender, Glaucia, o que é a empatia, as relações empáticas, explica para nós o que seriam essas relações empáticas, o que caracteriza uma relação empática. Explica para a gente, por favor. É quando você cria, né, como nós falamos, é uma ferramenta de grande impacto em todas as relações humanas, né? Isso. Então, assim, quando você cria um espaço para o outro, né, para você ouvi-lo plenamente, para você escutá-lo plenamente, sem julgamentos, sem rótulos, né? Porque o grande problema das comunicações são os rótulos. O grande problema das comunicações são os julgamentos que você faz nessa relação. Então, quando você ouve essa pessoa sem julgamentos, sem rótulos, se colocando, né, vendo ela, vendo os seus sentimentos, vendo como ela vê o mundo, suas emoções, sendo você mesmo, porque o grande problema é que as pessoas acham que é sendo o outro. Não é sendo o outro, é um grande engano a pessoa pensar que é sendo o outro, porque quando você está julgando a partir do momento que você está pensando e está dando julgamento àquele outro. Então, é sendo você, percebendo esse outro, percebendo o que ele lhe comunica e checando quando você ouve esse outro, para ver se o que você está percebendo está de acordo com o que esse outro fala. Então, é essa abertura de comunicação, essa abertura de percepção, essa abertura do ouvir, escutar plenamente sem querer intervir. Porque geralmente nós escutamos para responder. Ouça esse outro sem julgamentos, né? Sem colocar suas necessidades, sem colocar todo o seu pensar. E é importante que você esteja bem no seu pensar e na sua própria empatia consigo mesmo, né? Sempre eu falo que tudo começa de você. É importante que você se veja, que você se conheça, para você conseguir entender esse outro, sua história de vida, suas necessidades.
Então é bom que você tenha esse momento e esse movimento com você. E quando Desculpa, Gláucia, isso não, que mas você falou, eu achei bem interessante. Você falou escutar o outro, né? Sem querer falar demais. Isso é bem interessante, porque infelizmente, às vezes, nós temos a tendência, eu falo às vezes porque isso às vezes é algo bem comum, de querer já propor uma solução para o outro. Você escuta ali algo que a pessoa está passando e, na verdade, você já propõe a solução. E muitas vezes não é isso. A pessoa só quer desabafar, né? Só quer expor o que ela está sentindo. Exatamente. E muitas incongruências, né, que a gente vai ver mais, né? Muitas incongruências nos relacionamentos ocorrem porque você está sempre julgando o outro, você está sempre culpando, rotulando o outro. Então, quando você quando você julga esse outro, você não está com esse outro, você está com os rótulos que você criou desse outro. Na verdade, são seus pré-julgamentos, são os seus preconceitos que fazem. Na verdade, quando você pede alguma coisa a alguém, pode ser até numa empresa, e esse alguém não faz aquilo que você quer naquele momento, ele é um folgado, ele é um devagar, ele é alguma coisa que você criou. Então, se você vai para a reunião com esse outro, você vai para a reunião com o folgado. Então, você rotulou esse outro. E a comunicação, né, essa comunicação empática, essa relação empática, é esse olhar sem julgar e sem rotular esse outro, que é uma coisa que na nossa sociedade, como diz a própria Vera, é muito mais fácil as pessoas estarem julgando e rotulando as outras e culpando as outras. Né? Então fica uma competitividade que é ruim para todo mundo, entendeu? Não é, a comunicação ela não se finaliza, ou então ela se torna violenta, ela se torna de alguma forma distorcida, quando você não tem esse tipo de relação empática. E eu achei interessante também o fato disso daí que você falou, da gente ter a tendência de rotular e etc., porque, na verdade, às vezes é uma dificuldade que a pessoa tem, né? A gente fala de empatia e etc., teoricamente parece ser algo muito fácil de colocar em prática, mas a gente sabe que tem pessoas que realmente têm dificuldade, né? De se colocar no lugar do outro, de ter empatia. Se colocar no lugar do outro, é interessante isso, porque muito se colocou que antes era se colocar no lugar do outro sendo o outro, mas é se colocar no lugar do outro sendo você. Né, entendeu? Por isso que fica, às vezes um pouco complexo. E como nós, Vera, e é importante se colocar isso, agora foi bom você colocar, que aí me veio essa visão geral, como nós, muito tempo ainda se vive num mundo muito competitivo, muito individualista, é como você falou, fica muito difícil se colocar no lugar do outro, não é verdade? E sendo você que se colocando no lugar de outro. E por isso que as comunicações ficam muito difíceis. E o que acontece? Até as empresas, assim, as grandes empresas estão começando a entender que essa é uma ferramenta que vai favorecer a toda empresa, toda a comunicação, né? Da empresa, toda a relação da empresa. Isso, e a produtividade dessa empresa, né? A gente fala aqui de empresa, mas também isso se aplica a relações interpessoais, seja na família, seja de amizade, nos relacionamentos conjugais, né, nos relacionamentos, né, diversos, em todas as esferas, também, né? Na escola, na faculdade, todos os tipos de relacionamentos, amizade, né, família, todos amorosos, inclusive esses dão muito impacto, porque a forma de comunicar que o outro vê não é a mesma forma que o outro vê. Então, começa a ter uma espécie de pré-julgamento e, às vezes, há muitas brigas, muitos conflitos por conta disso, né, Vera? É muito interessante. Exato. E a empatia tem 3 tipos. Boa, destaque para nós quais são os 3 tipos. Já está na hora? Ou a gente vai falar disso, deixa eu ver. Veja, é a primeira mesmo, Vera. Isso mesmo, né? Existe a empatia cognitiva, porque quando a gente fala em empatia, a gente pensa que é só uma coisa só, mas indo mais profundamente, como a gente está falando de relações simpáticas, a gente tem que ir mais profundamente, né? Existe a empatia cognitiva, que é você ver como o outro olha o mundo, como ele enxerga o mundo. Você colocar-se para ver o que ele vê, como ele enxerga esse mundo. Não é interessante? A empatia emocional, que a gente sempre fala de alguma forma aqui, né, dos sentimentos, é você conseguir
né? Entrar nesse espaço, criar esse espaço para que o outro fale das suas emoções e você conseguir perceber as emoções, os sentimentos, né? Que são essa coisa física, né? E também emocional. E você conseguir perceber em si as necessidades que estão por trás desse outro, né? Qual a história. Para isso é sempre importante essa escutativa. E a empatia compassiva, que essa a gente nunca ouve falar muito, né? Mas a gente, de certa forma, quando acontece grandes catástrofes, né? Quando acontece, você vê essa empatia e como ela é linda, ela é solidária, não é verdade? Porque a empatia compassiva é você, além de você ter esse olhar para esse outro, como a gente, né? Tá falando aqui, a gente ter esse entendimento desse outro, a gente querer checar esse outro para ver se o entendimento e conseguir perceber esse outro, suas necessidades, os seus sentimentos, a sua forma de pensar e ver o mundo, é também você agir e apoiar e fazer alguma coisa para entrar no mundo desse outro. E a gente, por isso que eu mostrei as grandes catástrofes, porque a gente vê a mobilização de muitas pessoas que veem, né, por exemplo, até aqui no Brasil mesmo, né, quando tem essas avalanches, que as casas caem, as pessoas veem a necessidade do outro e mandam alimentos e mandam, e fica aquela rede, né, isso é muito impactante para o mundo inteiro, né? Se nós tivermos mais esse olhar compassivo, esse olhar empático compassivo, o nosso mundo será muito melhor para todos nós, né? Sem violência, entendeu? Esse é o mundo ideal, né? Mas a compassividade, no caso da empatia compassiva, ela pode ser, por exemplo, aqui nós temos a gente está fazendo um pouco dessa empatia compassiva, porque nós estamos ajudando muitas pessoas, né? No sentido de que muitas pessoas são violentadas, muitas mulheres e até homens, né? A gente está falando de relações, né, totalmente incongruentes. Nós estamos falando de muitas histórias que nos trazem, a gente ajuda não só aquela pessoa, como nós ajudamos a muitas pessoas. A gente tem esse olhar empático para essa pessoa, mas com isso ajudamos milhares de pessoas, não é verdade? Então, isso é uma forma de harmonia mais global e mais harmônica e mais satisfatória para o mundo, né? E é importantíssimo, né? Importante. Esses 3 tipos de empatia que você destacou, é importante a gente conhecer, até para a gente entender em que esfera melhor a gente está atuando, né? Em determinadas... É verdade, é verdade. Tanto eu como você, a gente falou aqui em algumas ocasiões sobre a questão da dificuldade, né? De demonstrar, isso, de ser empático. O que há por trás, Gláucia, de pessoas que são assim na maior parte do tempo? Porque às vezes tem situação que a gente não consegue ter empatia, porque às vezes é algo que a gente nunca passou. Porém, isso não é um impeditivo para a gente não demonstrar empatia, né? É esse fato que você está colocando, e também quando a gente tem uma comunicação violenta. Quando alguém te acusa, como a gente estava falando, coloca rótulos em você, quando ela tem essa comunicação com você, que não é empática, não é verdade? Uhum. Você, às vezes, entra naquele movimento de querer reagir, não é verdade? De você querer responder aquilo, sem pensar, sem sentir, sem fazer uma análise, né? Porque muito do que aquela pessoa não empática, como a gente está falando aqui, né, que não conseguiu ter esse modelo, que a gente vai ver porque o que está por trás, isso, muito disso é muito dela mesmo, assim, e assim, das necessidades dela, da forma dela, que ela encara e ela vê o mundo de uma forma muitas vezes distorcida, muitas vezes violenta, por conta de muito dela. E muitas vezes você reage porque você acha que é para você. Que você, quando você não consegue também ter essa forma empática de vê-la. Porque, na verdade, você às vezes, você é tomada por aquele sentimento dela, porque você acha que é para você aquilo, entendeu? Você se fere e se magoa por um sentimento que é dela, né? Por uma necessidade que é dela. Quando a gente consegue perceber isso, é muito, muito importante, né? Então,
Quando você entra nesse jogo dela, quando você entra no emocional dela, no sentido de simbiotizar, né? Então, você também está com dificuldades, você também não está sendo empático. Então, não é só ela que não está sendo empática por causa das dificuldades dela, mas você também não consegue, porque é muito difícil mesmo, como você falou aí, né? Não só porque você não teve aquele treinamento, porque a empatia, você... Tem pessoas que nascem empáticas, realmente, com mais o senso, né, nessa parte. Mas tem pessoas que não têm, então podem desenvolver. Nós podemos desenvolver a empatia, não é verdade? E é muito difícil você ser empático com alguém agressivo com você. Então, é preciso mesmo um treinamento constante para você adquirir esse grau de empatia, para você perceber que as necessidades do outro agressivo não são suas, não são os sentimentos, não são você não colocar para você o que é do outro, na verdade. Então, esse é um exercício mesmo de a gente conseguir perceber que esse outro é ele, com as necessidades dele, com os pensamentos deles, com o comportamento dele. E não é que você seja passiva também, não é nem responder daquela forma violenta, porque aí gera um conflito, até às vezes, né, uma violência maior, como também não ser passiva, é você conseguir escutar esse outro e colocar para ele que a necessidade, entende que a necessidade dele, o sentimento dele, que não, entendeu? Que não faz parte de você, né, no caso de uma discussão, às vezes, né, mas que aí você coloca o seu ponto de vista. Você primeiro escutar esse outro com serenidade, conseguir ter calma, que às vezes é muito difícil mesmo, como você está falando, mas você conseguir perceber que a sua necessidade não é aquela. Então, quando aquele outro, inclusive está num tom de voz muito agressivo, você pode mandar ele parar com aquilo. Não, eu só vou conversar com você quando você estiver mais calmo. Não tem forma de eu conseguir dialogar. Não é você entrar no mesmo nível do outro. Não tem forma de nós dialogarmos nesse tom de voz que você está. Então, fique mais calma. E quando esse outro fica mais calmo, você fala, estou entendendo que você está insatisfeito com essas coisas, as necessidades que você tem essas e tal, mas aí você coloca o seu ponto de vista, fazer você ser passivo. Mas as formas que eu vejo, a forma não é bem assim. Aí, de uma forma calma, tranquila, você entende esse outro e você coloca também a sua percepção, né? De uma forma calma, esse outro vai falando um pouco mais dele, um pouco mais, vai acalmando, e aí você pode chegar num tom de comunicação, né? Porque numa forma agressiva, ao nível, às vezes, de muitas pessoas, naquele grau que elas estão, você não consegue ter uma comunicação ali. Então, você tem que acalmar aquele outro, ou então até se ele continuar assim, não dá para ter comunicação, não é verdade? Então, não dá nem para ter uma relação empática. E o que acontece também, a gente tem que falar, antes de tudo, né, que a gente vai entrar mais a fundo, o que está por trás, é que muitas vezes também, quando você é muito empático, você tem que ter cuidado com as pessoas que não são empáticas. Porque você, quando é muito empático, mas no sentido assim, desse nível que eu estou falando, é um nível mais profundo, né, da empatia. Mas as pessoas que têm uma certa empatia e não têm um nível de tanta profundidade na empatia, entendeu? Elas podem se ferir muito. Entendeu? Elas podem, por ser muito sensíveis, elas podem se impactar e deprimir, adoecer, porque ela leva para ela. Então, por isso que eu estou falando desse nível de profundidade da empatia, no sentido de que você perceber que não tem como você entrar naquilo, porque aquilo não é seu. Entendeu? Aquilo não é seu, aquilo é do outro. Você perceber muito claramente aquilo que eu sou eu, você é você, e nós somos diferentes disso. Então, a gente só pode ter uma comunicação. Lógico que nas necessidades, mais ou menos, nós sabemos quais são as necessidades de todos. Mas uma comunicação mais agressiva faz você, às vezes, sair da sua instabilidade, entendeu? Então, é bom que você coloque o outro nessa forma mais calma para você se relacionar e ela conseguir comunicar e você conseguir comunicar. Então, falando para ela, não tenho como ter uma comunicação nesse momento se você não acalmar. Se você acalmar, a gente consegue ter, e se a pessoa consegue acalmar, você consegue ouvi-la, e aí até colocando para ela, entendeu, o que ela sente, checando isso e colocando o que você pensa nisso também, vou colocando seu ponto de vista, claramente, objetivamente, numa comunicação assertiva.
É muito importante isso que você colocou. E o que está por trás, né? Isso que você quer falar. Isso mesmo, né? A gente entender justamente aí, então, o que está o que dessas tem por pessoas. trás dessas pessoas que têm dificuldade em demonstrar empatia. O que a gente encontra aí, vasculhando um pouquinho essas situações de quem tem dificuldade de demonstrar empatia? Então, geralmente essas pessoas, a gente sempre fala, né, nessa história de vida dessa pessoa, geralmente ela teve nas suas relações familiares, rejeições, grande impacto de trauma, perdas muito grandes, entendeu? E na fase infantil, a pessoa às vezes não consegue nem fazer um juízo de valor, ela acha que foi abandonada pela avó, pela mãe ou pelo pai que perdeu muito cedo, e aquilo causa uma cicatriz, uma dor muito profunda, e ela, para se autodefender, que é o mecanismo de defesa que Freud fala, ela se autoprotege e não colocar os sentimentos, não colocar a forma dela pensar claramente como uma forma de autodefesa. Só com realmente, às vezes, um trabalho profundo ou com uma pessoa muito empática consegue trabalhar isso nela, entendeu? Mas ela também tem que se permitir, né? É por isso que é difícil, que nem sempre todo mundo tá disposto a se permitir, entendeu? E quando você não está nesse grau e também não tem que estar nesse grau de evolução, você não pode realmente ter um relacionamento com essa pessoa, aquela sempre agressiva, que a gente fala das relações abusivas, entendeu? Porque são pessoas também que às vezes também já causaram transtorno na própria personalidade, ou então que elas nascem também com transtorno de personalidades, egocêntricas, narcisistas, psicopatas, né? Que é uma disfunção de valores, disfunção cognitiva. Então, transtorno de personalidade limítrofe que tem, né, essa instabilidade nas relações. Então, uma pessoa com uma personalidade que nasce uma pessoa egocêntrica, narcisista, não chega a ser psicopata, mas narcisista, ela não consegue enxergar o mundo do outro. Ela só consegue ver ela. Ela só consegue perceber as suas necessidades. Entendeu? Então, quando ela às vezes nem consegue ter esse grau de nível de sensibilidade para perceber o seu sentimento. Não é interessante isso? Então, quando você vai falar que você está magoada com o que ela falou para você, ela não vai entender aquilo. Ela vai dizer, você é muito sensível, muito frágil. Aí ela vai rotular, e aí, né? Porque há uma arrogância, às vezes essa pessoa não consegue, ela, né? Por esses transtornos que ela tem, ou por nascer com problemas, né? Nessa parte aí, que não conseguiu resolver na infância, ela vai não entender você, né? Você vai achar que essa pessoa é insensível e tal, então vai rotulá-la. Então, com certeza você tem que ver as pessoas que você está se relacionando. Os empáticos, muito empáticos, mas não chegando a esse profundo grau de empatia que estamos falando, né? Os empáticos normais, eles procuram pessoas que sofrem, que passam esse sofrimento, né? Mas que são pessoas, por exemplo, altamente dependentes, que não têm essa percepção do outro, que sugam, sufocam, não tem esse grau de conseguir perceber o outro, de empatia. Então, assim, tem pessoas que não conseguem se relacionar mesmo, elas se protegem de tudo. Elas não conseguem se relacionar com os amigos da escola, não conseguem se relacionar na universidade, não conseguem se relacionar, não tem relações amorosas. É um caos. E quando as pessoas, né, que procuram essas pessoas, né, também ela entra nesse grau. Então, é muito importante você perceber com quem você se relaciona, nesse sentido, porque você não vai conseguir mudar pessoas num grau de alto narcisismo, porque elas não vão conseguir enxergar você, elas só vão conseguir enxergar elas. Também é bom que se coloque. Tem pessoas que não têm esse grau de empatia, como diz, carentes de empatia. Não é interessante? Sim. E a gente falou aqui por diversas vezes da questão dos impactos que a empatia pode gerar, né? Por exemplo, quem recebe ações de empatia, digamos assim, que impactos a pessoa sofre? Quem recebe para o bom, né? Para Isso, exatamente. Então, ela consegue ser mais, a gente fala das empresas, ela consegue ser. Primeiro, ela consegue, quando ela tem esse grau de ser entendida, ser acolhida no seu ser, né?
ela consegue ter um autoconhecimento dela profundo, né? Que ela consegue florescer nela mesma. E é muito bonito isso, né? Ela consegue, nesse florescimento, ela consegue melhorar os seus relacionamentos interpessoais, ela consegue melhorar os seus relacionamentos familiares, né? Em todos os aspectos, né? E ela consegue ser mais produtiva, ter menos estresse, porque estresse a gente pode dizer que pode acabar de vez, assim. E são passos que ela pode ir dando paulatinamente, né? Se acolhendo mais também, se permitindo mais, entendeu? E tendo menos medo de se relacionar, né? Isso. Então, assim, é um florescer da pessoa. Você sente uma grandiosidade dessa pessoa, né? Quando ela consegue enxergar o mundo, né, de uma outra forma, ela consegue perceber e sentir a forma de ver as pessoas de um outro modo. Então, ela tem esse crescimento e é maravilhoso, né, Vera? Isso, porque a gente percebe que esse impacto, de fato, é muito positivo, né? E a gente falou de quem recebe a ação e de quem pratica, de quem costuma ser uma pessoa empática, que consegue, de fato, se colocar no lugar do outro. Quais são os benefícios, os impactos que essa pessoa tem em ser assim? Então, é muito gratificante, é muito bom, é um autodesenvolvimento da sua forma, né, de ser, né, da sua forma de evoluir aqui nesse mundo, né, a forma assim enorme de você conseguir perceber diferentes personalidades, né, porque você é uma pessoa curiosa, uma pessoa que você quer checar, você checa, né, aqueles comportamentos, você vai a fundo naqueles comportamentos, naquelas necessidades, naqueles sentimentos. Você vê, procura enxergar a forma que muitas pessoas de diferentes, né, até contextos, diferentes países, né, isso. Porque quando a gente está falando da empatia de alto nível, né, que a gente falou de vários tipos de empatia, a empatia compassiva é você conseguir ter essa visão geral de mundo, né? Não só de mundo, de que está acontecendo, né? Das coisas ruins que estão acontecendo e as coisas boas também, por que não boas, né? O que traz felicidade, o que está trazendo felicidade para as pessoas, o que pode melhorar as pessoas e também o que elas estão passando de difícil pode ser melhorado com aquelas pessoas. Então, assim, dá uma grandeza de espírito, de espiritualidade também nesse ponto, entendeu? Porque, então, e não só nesses mundos, nesses universos, né, que nós vivemos, né, tanto na política como também nas relações pessoais, não é verdade? Nas nossas inter-relações agora aqui com as mulheres, com toda essa forma de a gente estar se comunicando, com os homens também, né? Não deixa de ser com todo esse universo, a gente começa, né? Primeiro a gente tem esse pensar sempre, se questionar sempre de nós. Então, é um autoconhecimento constante, né? Porque isso precisa ter, esse grau de empatia com você mesmo, né? De você se perceber. E você perceber, a entrar nessa personalidade, dessa história de vida do outro, de conseguir compreender. E é maravilhoso quando você entra e você entende esse outro, sem julgamentos, né? Sem rótulos. Então, esse outro, ele se sente acolhido, né? E as pessoas também que sofrem, né? Por grande catástrofe, no caso da empatia compassiva, então elas se sentem acolhidas, né? Mesmo naquele sofrimento ali, todo mundo se fazendo nessa humanidade, né? Nessa, né, fraternidade. É maravilhoso, né? Se o mundo se tornar cada vez mais, não precisa que aconteça grandes, né, catástrofes, mas se tornar mais, ele se torna muito mais harmonioso, melhor para todos que convivem nele, né? Sem dúvida. Glaucia, a gente tem uns comentários aqui da Daniela Barros Melo entrou aqui. Ai, que bom, Daniela. Muito tá dando bom. Bom dia. E ela falou aqui, ela fez o seguinte comentário, hoje eu não estou muito legal para conversar sobre esse assunto. Eu já fiz de tudo e não tenho sucesso nos meus relacionamentos amorosos. Cansei. É verdade, Daniela. Ela deseja um bom dia, um bom final de semana a todos, né? Agora, Dani, né? Você pode entrar em contato comigo e a gente vê mais profundamente, se você quiser depois, certo? A gente entra em contato.
Mas então, que bom você participar. Eu sei que relacionamentos não são fáceis, né? Às vezes não é só sua questão, mas é a questão do outro que a gente está falando aqui. Às vezes esse outro ele não é empático com você, né? Não tem essa percepção que você tem de mundo. Então, às vezes fica difícil também por isso que a gente está falando muito dessa questão das diferenças, né? Das pessoas, como elas são, que não bate, né? O ponto de vista de cada um, que ele não consegue perceber seus sentimentos, seus desejos, suas necessidades. Então, é muito por aí também, né? Então, é bom a gente analisar. E muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada. Isso. E então, nós temos a nossa última pergunta, né? Que é justamente onde a gente foca nas dicas. Então, Gláucia, ajude-nos. De que forma a pessoa pode se tornar alguém mais empática? Então, uma das questões que é muito importante, para você se tornar empática, você tem que saber se conhecer, né? Esse autoconhecimento, saber de você, saber quais são suas necessidades, seus sentimentos, conhecer você, conhecer a sua história de vida primeiro, né? Porque, entendeu? Saber muito de você e tem a ver com autoestima. A gente sempre fala, não tem jeito de tirar autoestima, né, Vera? Tem muito a ver com sua história, mas também sua autoestima com sua história, porque a sua história é muito importante, independente de como foi. Você ter esse olhar para você de uma forma global e harmoniosa, porque isso é evolução, né? Porque nós nascemos perfeitos, E aí a gente começa a ouvir, a interpretar esse outro que vem, pode ser qualquer pessoa que está cuidando de você, e às vezes não é nem pela intenção da outra pessoa, às vezes a forma que você filtrou aquilo, e nós nascemos perfeitos, né? E a gente vai colocando no outro a nossa responsabilidade, as coisas que acontecem de ruim, os rótulos, todas essas coisas, né, acontecem. Mas nós nascemos perfeitos. Aí, a partir do outro, você vai se julgar, você vai também se analisar. Então, é importante que você tenha esse autoconhecimento que nós estamos falando aqui, para você se conhecer e se aceitar, né? Para aí você conseguir ter essa empatia com o outro. Por isso que eu fiz esse à parte. Então, para esse outro, no sentido da empatia, ser empático, é você ouvir, que a gente já falou, ouvir sem responder, ouvir com o ouvido, com atenção, com foco, plenamente esse outro. Que é uma coisa, às vezes, muito difícil, porque as pessoas estão naquele corre-corre, não querem muito ouvir o outro, mas é conseguir, porque esse ouvir o outro faz esse outro ser acolhido, ser respeitado, ser acolhido no seu âmago, entendeu? Então, esse olhar no olho, esse dizer que estou aqui, mas ser pleno na presença, né? Então, é muito importante isso. Não julgar, que a gente já falou aqui, não colocar rótulos, que muitas das comunicações, muitos dos relacionamentos não são empáticos por conta dos rótulos. Você, na verdade, se relaciona com os rótulos que você criou desse outro e que esse outro cria de você. Não é verdade? Muitas vezes nas relações amorosas você fala, poxa, você nem ligou para mim, você é uma pessoa que é assim, não liga para ninguém, e a pessoa outra fala assim, poxa, mas você é muito agressiva, você é uma pessoa, parece um gato felino. Então você tem que tirar esses rótulos e conseguir ver a pessoa sem os rótulos. Quem é que sobra depois que você tira todos os rótulos, né? De tartaruga, sei lá, de qualquer coisa que você julga aquele outro. Você tem que tirar todos eles e ver quem é a pessoa que sobra. Então, não rotular, não julgar, não acusar. É uma coisa muito difícil no relacionamento, que geralmente você acusa o comportamento do outro e a partir da defensiva do outro que se sente julgado, já julga você e também o acusa. E aí fica naquele jogo infernal e que ninguém sai daquele jogo, não é verdade? Então, conseguir ter esse olhar, né, e olhar sem julgar, sem acusar esse outro, que é uma coisa que é difícil na nossa sociedade. Eu sei disso que você fala, Vera, e é mesmo, né? Porque vivemos numa sociedade, de certa forma, ainda, né, nesse comportamento. Então só repassando, ouvir, evitar julgar, evitar rotular, né? Acusar, culpar, né? Isso.
não é verdade? São 4 dicas Conseguir, ali, anotem. é verdade, conseguir perceber atrás da comunicação que aquela pessoa está tendo com você, o que ela está querendo lhe dizer. Conseguir ter essa empatia, né, no sentido da cognição, como você perceber como essa pessoa vê o mundo, né, entender essa concepção dela do mundo, como ela, o que ela sente, quais são as necessidades que estão por trás do que ela está te falando. É uma coisa a pensar, não é interessante? O que está por trás do que ela fala para você? Quais são as necessidades dela? Então, é muito importante para você conseguir perceber essa pessoa, você saber quais são as necessidades, porque por trás de todos os comportamentos há uma necessidade. E Marlow, né, fala muito sobre isso, que por trás de um comportamento agressivo há uma necessidade não satisfeita. Entendeu? Então é bom, né, rever qual é a necessidade dessa pessoa, que ela não está sendo atendida, e se tem alguma forma de atendê-la, né, diante do que você percebe, entendeu? Então são várias questões, né, da questão dessa parte de você conseguir entrar no mundo desse outro, conseguir perceber a história desse outro, sabe? De conseguir ter respeito pela história do outro, né? Que é também o não julgamento, né? Que a gente fala que é muito importante, né? Ter essa escuta ativa, esse perceber o outro, esse olhar no outro, esse ser harmônico com o outro. Que aí o mundo vai ser muito mais bonito, né, Vera? Muito mais colorido, eu acho. É verdade, né? É Quando você verdade, se esse olhar coloca no lugar do outro, né? Como você bem disse, evitando julgar ou rotular, né? Evitando, né? De repente ser negativo com a pessoa, né? Porque você não viveu aquilo, né? Escutando isso. de fato com atenção, né? Você vai até cultivar, a relação vai ser até mais profunda, né? Muito mais profunda, porque você vai ter o encontro de almas, né? Assim, até no relacionamento que fala muito do encontro de alma, eu acho tão lindo isso, mas seria esse comportamento mesmo, né? De você não rotular o outro. A partir do momento que você não rotula, ele não fica na defensiva e também não te rotula. Você conseguir olhar para esse outro plenamente, né? Esse encontro mesmo, de você conseguir entender esse outro, compreender as necessidades desse outro, sem julgá-lo, sem rotulá-lo, sem acusá-lo. E entendendo as necessidades, colocando para esse outro as necessidades que está entendendo dele e colocando depois, né, de escutá-lo e checando isso aí, suas necessidades. E aí vocês dentro porque quando você escuta esse outro, você não julga ele, você acolhe ele vai te ouvir também. Né? Porque ele se sente tão acolhido, né? E aí a relação é muito, assim, aquilo que a gente falou dos ruídos da comunicação, ela não vai haver, né? Porque ela vai se sentir acolhida, ela vai ter predisposição para te escutar. E isso não é coisa fácil mesmo, a gente não pode dizer assim que a tendência da sociedade é estar rotulando, é estar julgando, porque, como nós começamos a falar, existe um mundo competitivo que é estimulado as pessoas desde que nascem, né? E você vê os pais correndo, aquele mundo, né, que é competitivo mesmo, né? Que tem que ter nota, que tem que ir para passar no colégio, e a competitividade, né? E existe, né? Até o professor não vê o outro como ser humano, ele vê a partir das próprias necessidades também, entendeu? Do que ele julga que seria o esforço ideal para aquele aluno, dentro da percepção e da capacidade dele. Então, ele não consegue, às vezes, perceber aquele aluno. E se o olhar for empático, então as relações serão maravilhosas, né? Estou dizendo com isso que ela passe a mão na cabeça, mas vê o esforço daquele aluno, que é muito visto, o esforço global, né? E em todos os sentidos, né? Nas relações, quando você tem esse olhar, nas empresas, quando você tem esse olhar para o outro menos competitivo e se vendo esse outro, as relações ficam muito mais assertivas, produtivas e bom para todos e para a empresa, que cresce cada vez mais, isso que está se descobrindo. Por isso que é uma ferramenta também para as empresas de alto impacto, né, Vera?
e isso evita muitos desentendimentos, né? Quando você consegue desenvolver. E vamos dizer que não é fácil assim, mas trabalhando, é um treino, pode-se chegar a ter uma relação mais empática possível. De fato. E aí, se você gostou, né, do assunto, ou tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, mesmo em algum outro momento que você estiver assistindo essa live, que aí a gente está sempre aqui entrando para compartilhar também as informações que forem solicitadas por vocês. Tá ok? Com certeza. E aí, como diz a Vera, coloque suas perguntas, suas dúvidas. Se você quiser ser o protagonista da sua próxima, né? Na próxima live, pode contar a sua história ou traga o seu tema, como estamos falando dos temas que estão sendo tão, né? Que as pessoas estão pedindo e estão sendo tão bons, né? Para todo mundo. Então, podem trazer uma dessas questões. Então, eu só agradeço a Verinha, agradeço a todas vocês, que estiveram aqui conosco, que participaram e que estão participando, assistindo e que vão assistir em outros momentos. Eu só agradeço, muita gratidão por estar aqui. Obrigada. Nós também. Muito obrigada, a gente vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente volta com mais live, então a participação sua a gente vai estar aguardando ansiosas. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Verinha.